Agora sim, nós vamos tirar dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural, enfim. Se você tem alguma dúvida, não fica com ela. Manda para o nosso WhatsApp 99122-2899, que o advogado previdenciário André Benedetti já está por aqui e responde tudinho pra gente. Boa tarde, doutor André, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Patrícia? Bora lá para as perguntas então, doutor? Vamos. Estou com câncer e pago carnê do INSS. Eu tenho direito ao auxílio-doença? A pessoa vai ter direito ao auxílio-doença, Patrícia, se o câncer que ela tem hoje está gerando uma incapacidade laboral. Porque às vezes a pessoa pode estar com câncer e ela ainda está conseguindo trabalhar normalmente. Então aí não dá direito a benefício. Então o câncer tem que estar afetando a capacidade de trabalho dela. E às vezes quando a pessoa está se tratando, fazendo uma químio, uma rádio ou se recuperando de um procedimento cirúrgico, nesse momento ela tem direito ao benefício porque está inapta para o trabalho. Quando voltar a ter capacidade laboral, o benefício é cessado e ela tem que voltar às atividades normais. Qual a regra da aposentadoria para MEI, quem paga Simples Nacional? A característica que a gente tem que falar sobre o MEI é que o MEI ele vale para todos os tipos de benefícios previdenciários, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quem vai conseguir se aposentar por tempo de serviço, eu falo quem vai conseguir, porque com a reforma da Previdência, tem muita gente que já não vai mais conseguir se aposentar por tempo de serviço, só por idade. Então, o recolhimento como MEI, ele conta para se aposentar por idade, ele serve se a pessoa ficar com uma incapacidade, que é o exemplo do câncer da pergunta anterior, vai dar direito ao benefício. Repito, só não serve para aposentar por tempo de serviço. Mas e quem pagou como MEI e viu que fechou o tempo de serviço se o período de MEI fosse contado? Dá para corrigir? Dá. Aí tem que pedir para o INSS autorizar a fazer uma complementação. Você vai pagar uma diferença através de uma GPS e corrigir esses períodos de pagamento como MEI, porque quem paga por tempo de serviço paga mais caro o INSS. Mas ela pode fazer a correção e aí o período de MEI ter validade para tempo de serviço. Entendido. A próxima pergunta aqui, doutor, vamos lá. Ó, tenho 33 anos de contribuição e 63 de idade com previdência privada do Paraná. Posso tirar 15 anos e devolver para o INSS para me aposentar e deixar o restante privada para quando eu completar 20 anos eu aposentar pela média? Homem. Vamos lá. Eu confesso que eu não sei se eu entendi bem a pergunta, porque quando a pessoa fala de previdência privada, a previdência privada você faz um contrato com um banco. Eu acho que o que a pessoa quis dizer é o seguinte, que esse período que ela tem de contribuição é no regime próprio de previdência. O que é regime próprio? Ela deve ser um servidor público, né? Não sei se é homem ou mulher. É homem, 63 anos. Então ele deve ser um servidor público e ele deve recolher, talvez, ou para o município de Cascavel, ou para o estado do Paraná, e ele está chamando isso de previdência privada, que na verdade não é uma previdência privada, é um regime próprio de previdência. E ele quer saber se ele pode usar uma parte desse regime de previdência para o INSS. É possível, principalmente se, quando ele começou a fazer o recolhimento no regime próprio, esse regime ele devia ser regido pelo INSS, ou seja, ele era CLT. Então ele pode pegar uma parte para usar para se aposentar no INSS, que com 65 homem, se ele tiver 15 anos de contribuição, ele aposenta. E ele usar outra parte para ele ter uma aposentadoria no regime próprio. Então é possível ele ter duas aposentadorias realmente. Só é importante que ele calcule para ver se vale a pena, se vai ficar melhor ter duas aposentadorias, às vezes mais baixa, ou de repente só uma no regime próprio, pode ser maior uma do que duas mais baixas. Ele tem que fazer alguns cálculos antes para ter certeza do melhor caminho. Perfeito. Trabalhar em farmácia reduz os anos para se aposentar? De um modo geral, não. A pessoa pergunta isso, ela está querendo saber com referência a chamado tempo de atividade especial. A pessoa que exerce uma atividade insalubre ou perigosa, tá? O que em tese uma pessoa que trabalha em farmácia poderia alegar uma insalubridade
é na medida que ela aplique injeção, faça curativos. Antigamente era muito comum isso em farmácia. Talvez, sei lá, uns 30 anos atrás, o farmacêutico fazia muito curativo, dava muita injeção. Hoje tem muita restrição com relação a isso, né? Então, dificilmente a pessoa que trabalha na farmácia vai conseguir comprovar essa exposição a um risco de contaminação, porque ainda que ela diga, às vezes eu tenho que aplicar uma injeção, mas normalmente é esporádico, é uma coisa muito eventual e dificilmente se enquadraria, então, como atividade especial. Então, a pergunta é justamente por isso, por ela estar exposto a um risco de contaminação na medida em que poderia ter contato com sangue, por exemplo. A Amandinha me falou aqui no ponto, inclusive, que a pessoa que mandou essa pergunta da farmácia, ela é zeladora na farmácia. Eu acho difícil ela comprovar a atividade como especial, porque o que ela pode alegar é que, como zeladora, ela tem contato com, de repente, com lixo contaminado, né? Mas como eu disse, eu acho que em farmácia esse lixo contaminado é muito pequeno, é muito pouco esse contato. Então, dificilmente ela vai provar. Não estou dizendo que é impossível. De repente ela pode tentar entrar com um pedido no INSS e entrar com uma ação judicial e pedir para o juiz determinar que um perito vá fazer uma avaliação no ambiente de trabalho na farmácia que ela atua. Tive um acidente de trabalho em 99, fraturei a coluna, mas agora está me prejudicando. Será que eu consigo me aposentar? Quando a gente sempre fala aqui de aposentadoria por problema de saúde, ela tem que ter uma incapacidade que a impede de trabalhar de forma definitiva e para qualquer tipo de atividade. Então, sim, pode acontecer que sofreu um acidente em 99, se recuperou, não foi tão grave, mas com o passar do tempo, aquela sequela foi se agravando e hoje gera uma incapacidade para o trabalho. Se ela provar através de laudos médicos, atestados, né, exames de que ela está incapacitada para o trabalho, se a incapacidade for por um período temporária passível de recuperação, ela vai receber o benefício por uma incapacidade temporária. Se provar que é definitiva a incapacidade dela, tem chance de receber sim aposentadoria por invalidez. Meu pai vai fazer 65 anos em outubro e tem 15 anos de contribuição. Ele já consegue se aposentar por idade? Não, ele não consegue se aposentar porque com 15 anos de contribuição ele tem que ter os 65. Então ele pode requerer a aposentadoria dele da entrada no dia do aniversário. Se ele pedir antes, o INSS pode negar e ainda o INSS vai estar certo, porque ele ainda não cumpriu um dos requisitos, que era a idade. Então a partir do aniversário, ele pode requerer o benefício e também, se ele já tem os 15 anos, ele não tem necessidade de continuar a recolher o INSS. Mas lembrando que quem para de pagar totalmente, perde o vínculo com a Previdência em caso de necessidade de benefício por incapacidade. Minha esposa sofre com problemas de pressão há 2 anos e perdeu o último emprego por conta disso. Ela pode se aposentar? Acho improvável que ela consiga se aposentar por uma questão de pressão alta, né? Acho que quando ela fala pressão, deve estar se referindo a uma pressão alta. Ela, como eu disse, ela vai ter que provar que isso gera uma incapacidade para o trabalho. Vai ter que ter documentos de um médico, exames, né? Eu confesso que eu nunca vi um caso de uma aposentadoria por pressão alta, talvez por outros problemas relacionados a essa questão. Talvez ela tenha algum problema cardíaco importante por conta disso. E aí sim, mas resumindo, se ela provar que ela está incapaz por trabalho, ela consegue. Mais uma sobre saúde, doutor, e é dor nas costas também, viu? Tenho 32 anos e um problema nas costas. Não estou trabalhando fichada. Será que eu consigo me aposentar? Jussara de Cascavel. Então, a Jussara colocou uma questão que a gente não tinha abordado aqui ainda hoje, né? Ela fala, olha, eu não estou trabalhando fichada. Então dá a entender que ela quer dizer, olha, eu não estou pagando o INSS. Acho que ela quer dizer, eu não estou trabalhando registrada e acho que também não deve estar pagando o INSS. E a gente sempre fala aqui, sempre que eu venho aqui, eu comento que a pessoa, para ter direito a benefício por incapacidade, ela tem que ter o que a gente chama de qualidade de segurada. Ela não pode ficar muito tempo sem recolher para a Previdência, que ela vai perder o vínculo previdenciário. E a partir do momento que ela perde o vínculo,
ela pode ter uma incapacidade total para o trabalho que ela não tem direito ao benefício. Então a primeira questão é essa. E quanto tempo que ela pode ficar sem pagar, né? Isso vai depender da forma que ela contribuía antes. Tem casos que com 6 meses perde o vínculo, tem casos que é 1 ano, tem casos que é 2 e tem casos até 3 anos que sem recolher ainda mantém esse vínculo previdenciário. Então a primeira questão é se está dentro desse período que a gente chama de período de graça. E depois, como sempre digo, provar a incapacidade. Eu tenho um problema nas costas. Que nível de problema é esse? Gera uma incapacidade para o trabalho? Só pode ter um incômodo nas costas e não está com uma incapacidade. Pode ter um problema grave que gera incapacidade. E também a escolaridade, o que ela fazia também leva-se em consideração. É diferente um problema nas costas, de repente, de um senhor analfabeto de 60 anos de idade que foi cortador de cana e é cortador de cana até hoje. E uma pessoa que tem o mesmo problema nas costas, com 25 anos, trabalha sentado e de repente é um advogado. Vai ser muito mais fácil, provavelmente, para o advogado com 25 anos com esse mesmo problema trabalhar do que com aquele senhor de 60 anos trabalhando no corte de cana. Então, tudo isso também é levado em consideração no momento de uma avaliação e de uma perícia médica. Tenho 33 anos de idade, trabalhei 7 de carteira assinada, atualmente sou terceirizada com MEI. Continuando como MEI, eu vou conseguir me aposentar? Sou a Cristiane. Vai conseguir se aposentar, como a gente falou, dá direito a todos os benefícios, só não por tempo de serviço. O problema, Patrícia, é que quando teve a reforma da Previdência, uma colocação aqui que a gente às vezes fala pouco para não confundir a população. Mas quando teve a reforma, você sabia que não tem mais aposentadoria por tempo de serviço? A reforma excluiu. Então, com a reforma da Previdência em 2019, no Brasil, só existe aposentadoria por idade, 65 homens e 62 de idade. Aí você fala, mas então por que tem tanta gente ainda que aposenta por tempo de serviço? Porque ela criou regras de transição. Então as pessoas que se aposentam ainda por tempo de serviço é porque já estavam no sistema antes da reforma. A reforma, para quem começou a pagar depois da reforma, vamos supor, um rapaz de 18 anos, agora vai começar a pagar. Ele, se mandar uma pergunta aqui, a gente já pode dizer que é certeza absoluta que é só por idade. Porque a reforma só prevê aposentadoria por idade. As pessoas ainda se aposentam por tempo de serviço por causa das regras de transição. Mas quem é muito jovem quando a reforma aconteceu, que nela tem 33 anos, sem fazer conta, eu já sei que mesmo pagando os pedágios, para quem é muito jovem, esses pedágios são muito longos. Então ela já vai aposentar só por idade. Ela já vai pegar a reforma da Previdência de uma forma muito agressiva. Então ela já vai aposentar com 62. E o MEI tá ok para ela conseguir se aposentar aos 62 anos de idade. Lasquei-me, doutor, tô na mesma, então. Quem é muito jovem vai aposentar só por idade. Só por idade, hein, gente? Vai conseguir por tempo aquela pessoa que quando teve a reforma já tinha bastante tempo de serviço e já tinha um pouco mais de idade, já não estava tão longe do direito. Entendi. Doutor André, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu? Obrigado pela participação. Até a próxima. Até.